Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Será que com a seca do grande rio Eufrates, isso indica que mais uma profecia bíblica está se cumprindo? Será que Apocalipse 16, verso 12, está se cumprindo em nossos dias? Antes de entrarmos nesse assunto, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, também ativar o sininho de notificação. Também compartilhe esse vídeo, assim você vai estar ajudando o canal a crescer, também vai estar ajudando o Evangelho a chegar a mais e mais pessoas. Amém? Apocalipse 16, verso 12 diz o seguinte: E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígio, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele dia do Deus Todo-Poderoso. Bom, cada ano que passa, ou de anos e anos, de tempos em tempos, sai uma notícia de alguma tragédia e é normal as pessoas atribuir isso ao fim dos tempos, dizer que profecias bíblicas estão se cumprindo. Só que o problema é o seguinte: as pessoas pegam um texto bíblico de forma isolada, como é o exemplo aqui do capítulo 16 de Apocalipse, e interpretam essas profecias de forma isolada. Esquece que essas profecias estão dentro de um texto e esse texto está dentro de um contexto. Tem todo um contexto. O livro do Apocalipse ele não começa no capítulo 16. Tem um capítulo 15 antes disso, tem um capítulo 14, 13, 12. Então nós temos que ler todo o livro de Apocalipse para poder entender toda a mensagem, toda a profecia bíblica. Se lermos o capítulo 16 de Apocalipse, somente o versículo 12, podemos interpretar que a seca do rio Eufrates realmente está se cumprindo aqui a profecia de Apocalipse capítulo 16, verso 12, que diz que o sexto anjo derramou sua taça sobre o rio Eufrates. Só que tem um porém. Aqui no verso 12 diz que o anjo derramou a sexta taça. O sexto anjo derramou a sua taça. Mas antes dele derramar a sexta taça, teve 5 taças antes dessa. E essas 5 taças ainda não se cumpriram. Diz assim, o capítulo 16, verso 2: E o primeiro anjo derramou sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoraram a sua imagem. O 3 diz assim: E o segundo anjo derramou sua taça no mar, e o mar tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Isso ainda não se cumpriu. Observe aqui que João está usando a mesma figura do Antigo Testamento. João está lembrando o povo aqui do Êxodo, onde por meio de Moisés Deus derramou as 10 pragas no Egito. E uma das pragas foi tornar a água em sangue. Só que no final dos tempos, Deus vai derramar suas taças, a taça da ira de Deus. Não vai ser 10 pragas, mas vão ser 7 pragas. E 7 taças da ira de Deus, simbolizando e imitando o que aconteceu no Egito. Isso ainda não se cumpriu ainda. Isso ainda não aconteceu. Deus ainda não derramou a primeira taça sobre a terra, sobre os homens que tinham o sinal da besta. Deus ainda não derramou a segunda taça sobre o mar, tornando o mar em sangue, matando todos os seres viventes do mar. Deus não derramou a sua taça sobre as águas doces ainda. Então, entende? Se eu olhar somente o verso 12 de forma isolada, eu posso entender que a seca do rio Eufrates é uma profecia bíblica que está se cumprindo. Porém, eu tenho que olhar todo o texto bíblico, todo o capítulo 16, e não só o capítulo 16, mas como todo o livro de Apocalipse. Aí eu vou entender que ainda não se cumpriu. Porque antes da sexta taça, tem a quinta taça, tem a quarta taça, tem a terceira taça, segunda, primeira taça. Antes das taças tem as trombetas, antes das trombetas tem os selos. Tudo isso ainda está para se cumprir. Tudo isso ainda vai se cumprir. Então a seca do rio Eufrates ainda não é o Apocalipse, ainda não é o fim dos tempos. Pode ser um prenúncio, pode ser um princípio das dores, as dores de parto que Jesus falou, pode ser o comecinho de tudo, mas ainda não é o Apocalipse. Quando o Apocalipse acontecer, vai ser muito pior do que isso. Quando o rio Eufrates realmente se secar por meio das mãos de Deus, do sexto anjo que vai derramar a sua taça, vai ser muito diferente, não vai ser ao longo da história, porque há mais de 8 anos que o rio Eufrates vem se secando. Se Deus derramasse sua taça, levaria tanto tempo assim?
para o rio secar? Lógico que não. Seria um curto período de tempo. O Apocalipse, fim dos tempos, vai ser em um curto período de tempo. Não vai ser a longo prazo. Então, quando Deus começar a derramar a sua ira sobre os que adoram a besta, não sobre todo mundo, somente sobre os que adoram a besta, sobre aqueles que não creem em Cristo, sobre aqueles que não creem em Deus. Quando Deus começar a fazer isso, antes disso, Ele vai poupar, Ele vai guardar, Ele vai proteger das taças, somente das taças, o seu povo. O povo de Deus, assim como no Egito, o povo de Israel não foi atingido pelas pragas, somente os egípcios, o filho do faraó e o faraó, no fim do tempo vai ser a mesma coisa. Nós que cremos em Cristo, todos nós que cremos em Cristo, que pertencemos à Igreja de Deus, que somos o corpo de Cristo, seremos poupados das taças da ira de Deus. Somente os ímpios receberão a ira de Deus. Nós somos e seremos livres da ira de Deus por meio de Cristo, que cremos em Cristo, que pagou por nós, que pagou pelos nossos pecados, que morreu em nosso lugar, que saciou a justiça de Deus, que satisfez a ira de Deus. Então a seca do rio Eufrates não é o cumprimento da profecia bíblica. O Apocalipse ainda vai se cumprir, vai começar ainda a se cumprir. E Cristo está perto de vir, sim. O fim dos tempos está mais próximo do que antes, sim. Realmente, algo de grandioso está para acontecer. Mas a seca do rio Eufrates não é o cumprimento de Apocalipse 16, verso 12. Ainda não.